Crescimento imobiliário. Por causa dele, muitas pessoas deixaram suas casas e foram morar em apartamentos pequenos ou grandes condomínios, que algumas vezes são cenários de confusão, discussões. Viver num prédio fica difícil se não houver o mínimo de ordem. Aí sobrou para ele mesmo, não tem jeito, né? Quem nunca chamou o síndico? Na entrevista de hoje você vai conhecer melhor seus direitos, deveres. Nós convidamos o administrador de empresas, Luiz Fernando Moreira, para falar aqui para a gente sobre esse assunto. Não é um bom dia? Bom dia, Elisângela. Quais são as principais reclamações hoje, né, de quem vive em prédios, de quem mora em apartamentos? Nós poderíamos pontuar aqui as principais reclamações como sendo problemas de barulho, garagem, de inadimplência, é um problema muito sério, e até mesmo de convívio antissocial, que a gente chamaria. E aqueles cachorrinhos que moram nos apartamentos também dão trabalho, às vezes, né, para outras pessoas que não querem aquele latido, aquela confusãozinha que às vezes acontece. Sem dúvida, porque é muito difícil dentro de um condomínio você conseguir dimensionar o que é barulho não é barulho. O que para você pode ser uma coisa que, vamos supor, mesmo durante o dia, a pessoa chega em sua casa, o cachorro late, para ele é uma satisfação, o cachorro latiu, comemorou a chegada dele. Para o seu vizinho aquilo é incômodo. Naquela hora do almoço, à tarde, seja a hora que for, o cachorro latiu. Você entendeu? Então aí fica meio difícil, mas aí entra o que a gente chama que é a arte de morar em condomínio, que é a chamada tolerância que a pessoa tem que ter para ir conviver em condomínio. Sempre acontece isso, né? Quem tem um cachorro fala, ele não late nada, ele é super tranquilo. Quem vive com o cachorro do lado, ele late o dia inteiro. É sempre assim, né? Uma confusão. Sem dúvida, bem por aí. Nós temos, dois telespectadores mandaram perguntas para a gente. A primeira é do Eric Francis Matos e tem muita relação com isso. Ele pergunta assim, uma das maiores perturbações em prédio é a questão dos animais. Como conciliar as ideias em prol do desejo de possuir animais se a maioria é contrária? Como proceder quando se tem animais na questão do latido, fezes, barulho? É exatamente disso que a gente está falando aqui, né? É exatamente disso que nós estamos falando aqui. Olha, o fato de ter... Tá? Você tenta de várias maneiras, ouvindo sempre a maioria, através do regulamento interno, tá? Regulamentar isso. Tá? Seja o problema de fezes, de barulho, enfim, tudo, até enquanto ao que os deveres e as obrigações dos condôminos que possuem os animais. Tá? Agora, quando o Eric coloca aí, quando a maioria é contra, tá? Então, infelizmente, nesse condomínio não haverá animais. Aí não tem jeito mesmo, Não tem jeito mesmo. Vai a maioria sempre prevalece. Gato. Não tem jeito. Agora, e quanto à questão das pessoas de comportamentos, assim, vamos dizer, antissociais, né? Que atrapalham um pouco os outros. Aliás, os outros se sentem um pouco incomodados. Como agir nesse caso? Vai também por essa ideia aí que a senhora acabou de explicar para a gente? Exatamente, tá? A gente pode classificar como um antissocial, é aquele que repetidamente descumpre as regras, tá? E o que fazer para coibir isso, tá? Esse antissocial que descumpre as regras? Você tem as punições, ou seja, as multas, essa forma de penalidade. E, por último, recorrer à lei, né? Ao fórum, à justiça mesmo, para que essa pessoa se enquadre dentro das normas estabelecidas pela maioria dentro desse condomínio. Aí não tem jeito mesmo, tem que partir para esse lado, né? Tem, é o que eu falei, tem que ter muito jogo de cintura, o síndico, muita calma, saber conduzir, cumprir as etapas, que seriam a etapa de multa, né? E para depois sim ir ao máximo, que seria a esfera jurídica. O síndico tem que ser uma pessoa maravilhosa, né? E né? Normalmente é uma pessoa calmo. preocupada, é um líder por natureza, né? Que quando ele está bem assessorado com um subsídio, com um conselho fiscal participativo, né? Ele tem assessoria muitas vezes de uma administradora, muitas vezes um advogado. Então, ele consegue ter uma boa gestão. O que é ter uma boa gestão? É ter uma boa gestão, é ter transparência na prestação de conta. É ter uma boa gestão, é ser muito democrático, é sempre estar ouvindo a maioria. E os condôminos podem exigir isso aí, né? Podem e devem. Prestação de contas, Devem, claro. sem a menor dúvida. Agora, Luiz, por que garagem dá tanto problema, hein? Olha, garagem dá muito problema, até mesmo porque hoje é aquele velho problema, né? Você pega a maioria dos condomínios, digo, a maioria são verticais. Você já tem um problema de espaço. As garagens, a gente vem notando que a cada ano elas diminuem mais o espaço para você colocar o carro. Então, para você colocar um carro, já tem que ser um grande motorista, um muito bom motorista. Então, você tem problema de arranhar, de pequenas colisões, batidinhas. Como é que você resolve isso?
É complicado, tá? A gente vai atrás do síndico mesmo? Vai atrás do síndico mesmo, você entendeu? Porque você tem formas de pegar as pilastras, quando tem pilastra, e mandar emborrachá-las para diminuir isso. Mas você tem problema de garagem duplas, que o carro estaciona na frente ou A gente tem que ir atrás. de acordo com o que diz o documento do prédio, né? Exatamente. Então, antes de você adquirir um prédio, é muito importante que você verifique Ter as acesso a garagens, isso. como que elas funcionam, elevadores e tudo isso. Agora, Luiz, deixa eu te perguntar aqui a questão do Carlos Henrique Silvestre Lum, acho que é assim que se pronuncia. Para alteração da fachada de prédio é necessária a aprovação de 100% dos condôminos? Isso é relativo, tá? Porque normalmente está prevista na convenção de condomínio. Às vezes é com 2/3, às vezes é maioria simples, tá? Como pode ser, por ser a gente pensar em fachada, vai ser de um valor financeiro alto, necessite sim da aprovação de 100%. Porque todos vão entrar e vão pagar, né? Ok, Luiz, muito obrigada, viu, pela sua Eu participação. agradeço a oportunidade, estamos à sua disposição. Muito obrigada, um ótimo dia. Para você também.